Fala, Nação Azul Marinho. Eu sou Joyce, guarda municipal da cidade de Cambuci, no estado do Rio de Janeiro, e vim aqui hoje para falar com vocês sobre o nosso mundo azul marinho. Eu estou aqui hoje com o Ramos, que é o guarda municipal na cidade de Niterói, aqui também no estado do Rio de Janeiro, e nós viemos bater um papo, né, uma conversa assim bem descontraída a respeito das guardas municipais. E a respeito das guardas municipais nas redes sociais. A gente vai tentar desmistificar um pouco das coisas que estão acontecendo hoje nas redes sociais e que, às vezes, saem do controle, né, que chegam à população de uma forma que não deveria chegar. Às vezes, a população tem uma ideia errônea sobre as guardas, sobre o que as guardas podem ou não fazer, devido a essas situações que acontecem de notícia, fake news, né? Notícias erradas que são divulgadas. Por isso que a gente resolveu bater esse papo hoje aqui, para ver o que pode acrescentar, né, para nós e para vocês também. Boa noite, Ramos. Boa noite, amiga. Tudo bom? Eu agradeço aqui estar participando do seu canal. É um tema muito importante, muito interessante, por conta da evolução tecnológica que temos hoje no país, por conta da velocidade que as informações vão sendo passadas hoje e da facilidade de ter acesso a essas informações. Então, isso a gente tem que ter um certo cuidado com tudo isso. Nós, como agentes de segurança pública, temos que saber lidar com tudo isso. E é importante que a gente possa dialogar isso da melhor forma, tá bom? Isso aí, porque muitas das vezes, dependendo da reação que nós temos, né, pode fazer totalmente o diferencial da forma que vai chegar essas informações até a população, né? Porque, às vezes, a mídia, ela... Não vamos dizer que eles fazem terrorismo com a gente, mas é quase isso, né? Gostam muito de sempre que há alguma ocorrência com guarda, principalmente lá para São Paulo, gosta muito, aparece muito na mídia isso, né? De forma negativa, às vezes, as ações das guardas municipais. E isso daí, a gente até para saber se portar ou saber como vai reagir a uma situação dessa, porque no primeiro momento a gente fica ofendido, né? Eu sei porque dói em mim, eu fico... Às vezes nem é com a guarda. Eu tenho, às vezes, visto pessoas que postam, né, assim, PM, olha, PM botando o pé no pescoço da grávida, mas eles só colocam aquilo ali, né? Eles não colocam o que ela fez. É óbvio que a gente tem que, no primeiro momento, principalmente a gente como mulher e tudo, a gente sabe que aquilo dali está errado, mas também a gente tem que dar o benefício da dúvida ao agente de segurança pública, porque a gente não sabe como a situação se desenrolou. Então, vem aquele pedaço ali, eles só mostram um pedaço que interessa a eles, no caso, né? Ao agente de segurança não é dado a oportunidade de defesa de vir um vídeo completo para você tirar suas conclusões. É comum, na verdade, que a gente observe sempre, de uma forma muito superficial, tudo aquilo que nos é passado. Eu vou começar uma pequena explanação, né, de como começou tudo e como chegou essa situação hoje de redes sociais, não só no mundo inteiro, mas especificamente no Brasil, e como isso foi atingindo a área de segurança pública, né? Tivemos aqui, em idos passados, né, em gerações passadas, várias plataformas de conversas online, de interação social, né? Tivemos o falecido ICQ, né, se alguém lembra de ICQ, depois viemos com o MSN, que era aquela troca de mensagens entre as pessoas. Eu peguei o MSN. E também, aí, com a evolução, tivemos também, juntamente com o MSN, a evolução com o Orkut, que aí sim se transformou numa ferramenta com uma utilização até mesmo mais ampla de informação, até mesmo muitos veículos de imprensa usavam o Orkut para meio jornalístico, né, para suas características, para seus meios jornalísticos.
E dali em diante veio o boom final, que aí foram surgindo na mente de muitos programadores aí pelo mundo, uma das plataformas mais conhecidas em todo o planeta, que é o Facebook. E o Facebook hoje se transformou talvez numa das ferramentas de maior acessibilidade em relação à questão de rede social no mundo. Em paralelo, temos duas redes sociais que têm características distintas, né? Temos o YouTube, que é voltado também para vídeos, mas que as pessoas podem interagir com postagens, com opiniões, mas ele é muito mais visual. E também temos o Instagram. O Instagram tem uma diferenciação em relação a todas elas, que ele é uma postagem de fotos, né, do dia a dia das pessoas, pequenos vídeos, e hoje o próprio Instagram pode fazer live, assim como o próprio YouTube, o Facebook, né, que são aqueles vídeos ao vivo que as pessoas vão interagindo ali com o público. E Ramos, agora está surgindo também o Clubhouse. Clubhouse. Ele é uma plataforma também de rede social, só que ele só é permitido áudio. Ele é como se fosse um podcast. Ah, sim, um chat de áudio, praticamente. Mas ele ainda está em fase de treinamento. Ah, sim, lembrei. Ele só está, pessoal, eu até tenho. É só o pessoal que tem... Com convite, né? E tem que ser com convite, isso aí. Ainda tem essa, porque o pessoal já está usando também para monetizar e para atingir. Já tem gente com milhões de seguidores lá dentro. Agora, tá vendo? Veja o quanto as coisas vão evoluindo. Quem usa o Clubhouse pode, de repente, estar usando nele, tá vendo as características dele, por uma outra forma de comunicação. Talvez por conta da facilidade da comunicação de dados, por não pesar, por exemplo, no aparelho celular. Então, quer dizer, muitas dessas questões, às vezes, são levadas e elas acabam desenvolvendo amplitude por conta da acessibilidade. Então, uma das coisas que eu queria começar também, depois dessa explanação, é dizer por que temos um boom tão grande, temos uma situação tão grande hoje na questão das redes sociais no Brasil, principalmente hoje atingindo a segurança pública. Quando nós tínhamos nos idos passados, né, dos nossos avós e tudo mais, tínhamos como informação o rádio. O rádio era o único meio de informação em que se passavam as notícias, e até mesmo notícias policiais eram passadas conforme, né, o radialista passava aquela informação. Muitas vezes até mesmo com sonoplastia, com toda aquela questão de áudio que fazia com que você fantasiasse aquilo que estava acontecendo. Depois veio a televisão. Isso. E aí veio aquele marco da era que veio a televisão. A televisão talvez tenha sido o divisor de águas do que hoje temos no mundo em relação a informações, porque ela não começou só com entretenimento, depois ela passou realmente para o mundo jornalístico, e dali também houve a possibilidade daquele que está assistindo visualizar a questão jornalística. E a área de segurança pública sempre envolvida nisso, só que desta vez agora, visualmente, sendo levadas informações em relação a ações policiais e tudo mais. E agora temos as redes sociais, que fez com que as televisões tomassem um outro rumo, um rumo menor, e as redes sociais elas têm uma amplitude tão grande que elas têm um diferencial, a interação do público. E aí é que está a grande questão de tudo isso. Porque além de passar informação, o público hoje pode dar a sua opinião. Né? Aqueles formadores de opinião podem chegar, após qualquer informação que eles recebam, passar essa informação que eles acham que é a mais correta, ou, muitas vezes, questionar as ações de quem quer que seja. Então, é aí que temos o segredo, como agir diante de tudo isso. Necessário a gente pegar, por exemplo, o perfil de quem está, muitas vezes, o perfil do que está sendo postado, e o perfil daqueles que escrevem, né, daqueles que postam as suas mensagens. Quer falar alguma coisa, Jô? Não, eu queria até falar, assim, a respeito de uma coisa que está bem recente, né, que foi a história aí eu não assisto Big Brother, mas que a gente, mesmo não assistindo, a gente viu a repercussão da Carol Conká, né? Então, hoje também as redes sociais vão começar um pouco a se desmistificar também, porque nem tudo que as pessoas passam que elas são ali na rede social, na verdade são, né?
Porque ela, negra, de periferia, e defensora da bandeira, da mulher e de tudo, entrou na rede social e saiu com um recorde de rejeição que ninguém nunca tinha visto, né? Que beirou os 100%. Então, as pessoas também têm que ficar ligadas que nem tudo que elas veem na rede social também é verdade. Por aí é um dos motivos, né? Isso. Assim, o que pode se diferenciar em relação da interação do público de uma empresa, de um setor público? Uma empresa, em grande maioria, oferece serviço, né? E esses serviços são oferecidos sob a base de quê? De venda de produto. E essa venda de produto para gerar lucro à empresa. Pronto. Assim, de forma bem grosseira, bem simples, quando alguém reclama de determinado serviço prestado por uma empresa ou um produto que foi apresentado para essa empresa, as pessoas, dentro da experiência negativa que elas tiveram, elas vão, de repente, apresentar uma opinião e muitas vezes até mesmo criticar essa empresa, né? Com a área de segurança pública, a única questão que a área de segurança pública faz é oferecer serviço. E qual é o serviço que a área de segurança pública oferece? Segurança. A princípio, é todo um leque de situações em que o agente preparado, seja ele de que instituição for, vai agir em prol do cidadão, em prol da defesa do cidadão, em prol da ordem, né? Para garantir os direitos do cidadão. Isso aí, a garantia da lei e da ordem, que muitas vezes esse nome é muitas vezes levado simplesmente só à questão de quando é convocada as Forças Armadas. Não, a garantia da lei e da ordem já existe, né? Somos garantidores da lei e da ordem, guardas municipais são garantidores da lei e da ordem, por exemplo. E as Forças Armadas só recebem esse título quando elas tenham, por pedido, por chamamento e por autorização do Executivo, como presidente da República, a possibilidade de agir de forma urbana, né? Fora isso, não. Agora, quando nós temos essa responsabilidade com a lei e a ordem, estamos sob, né, a lei, sob a luz daquilo que está sendo determinado na legislação. Então, toda vez que, muitas vezes, um guarda municipal vai agir conforme a legislação, pode ocorrer de trazer insatisfação para grupos. E é justamente isso que faz com que hoje as redes sociais sejam usadas de forma errônea. Quando você simplesmente age para garantir a lei e a ordem, e esses grupos se sentem ameaçados de alguma forma, vai existir sempre aquele que, de alguma forma, vai criar situações para questionar a ação dessa guarda municipal ou desta instituição guarda municipal. E a gente tem que entender justamente isso, o perfil de como isso atinge, né? Temos perfis de pessoas de redes sociais que atacam pessoas de forma assim, muito livre, né? Por exemplo, atacam artistas, né? Atacam políticos. Essas pessoas, muitas vezes, algumas vezes, elas não têm um pensamento direto, elas não têm conteúdo daquilo que elas estão passando, elas simplesmente querem promover o caos ali dentro da rede social, né? Tem uns estudos que dizem que existe realmente pessoas dispostas a causar o caos dentro da rede social, né? E isso ainda tem que se entender o porquê que as pessoas levam a isso, aí é uma questão mais de psicologia. Mas quando a gente compreende que existe um grupo de pessoas que só querem trazer isso, na época, assim, hoje é chamado de haters, né, que é uma palavra inglesa, de origem inglesa, né, que são odiosas, são pessoas que querem fazer algum tipo de situação constrangedora, uma dica fica em ignorá-las, porque essas pessoas não estão trazendo conteúdo naquilo que elas estão promovendo. Então, a gente tem que saber compreender o perfil daquilo que está ocorrendo. O perfil dessa pessoa, ela não está trazendo nada, ela está questionando algo sem trazer tecnicamente ou sem trazer conteúdo do próprio questionamento que ela faz. Então, ela simplesmente só está ali para causar confusão. Então, o que se faz com uma pessoa dessa? Ignora. Porque você vai alimentar justamente essa pessoa naquilo que ela está promovendo. Quer falar, Ju? Então, porque muitas vezes hoje a gente sabe também que as redes sociais você ganha pela exposição que você tem, né? Então,
as pessoas, quando elas não conseguem trazer nada que agregue na vida das pessoas, elas pelo menos, é o tal do causar, né? Elas vão causar na rede social, vão levantar uma bandeira de ódio, e aí começam a aparecer, né? Sobressaltar, né? Tem várias pessoas hoje aí que têm esse perfil na internet, né? Que só veio para tocar fogo, tacar lenha na fogueira mesmo, né? Isso. E é assim, e seguindo esse mesmo raciocínio, existe um segundo perfil, e esse é um pouco mais complexo. Não existe, isso eu posso afirmar, receita de bolo, para poder lidar com pessoas que muitas vezes vão criar algum tipo de questionamento um pouco mais agressivos, né? O que nós temos que pensar sempre é, como instituição, e eu vou sempre me ater agora, instituição de segurança, quando eu falar agora vai ser sempre guarda municipal, porque é a nossa profissão e é o nosso público. Mas toda vez que lidarmos com situações de grupos, aí sim, com um perfil de pessoas que são diferentes daqueles que apenas querem causar o caos, mas de alguma forma querem questionar de forma agressiva e trazendo algum conteúdo para questionar, temos que entender aí sim o que essa pessoa está passando no conteúdo. Eu costumo dizer que é importantíssimo a gente saber as críticas negativas. É muito importante. Isso faz com que a gente também observe não só aonde, por exemplo, a instituição erra, não é bem isso, mas saber até onde estamos alcançando em relação ao que nós fazemos. Existe também um termômetro dentro da própria rede social em relação à questão do trabalho em si do próprio agente de segurança pública, por exemplo, da Guarda Municipal. Talvez seja um dos maiores termômetros hoje que aconteceu em relação a guardas municipais, foi justamente quando começou-se a aplicar em vários municípios os decretos municipais em relação à pandemia, né? Em que é sabido que existem muitos grupos, muitas pessoas que não concordaram com os decretos existentes, determinados pela prefeitura e também pacificados pelo próprio STF, para deixar bem claro, né? O STF pacificou, dizendo que estados e municípios teriam, sim, o direito, né, a competência, deixar bem mais claro, a competência de tratar de assuntos de calamidade de saúde pública da melhor forma que conviesse, nem que fosse até mesmo para promover o mais severo das decisões, que seria um lockdown, por exemplo. Fechar tudo completamente. Ou seja, quando isso ocorreu, também ocorreu das guardas hoje estarem em evidência, porque os municípios, diretamente, o braço direito do município hoje são as guardas municipais. Então, as guardas municipais começaram a agir conforme os decretos e conforme as determinações, nos locais assim especificados pelos decretos, e é claro que criou-se ali também um descontentamento de grupos. E qual foi o local, vamos dizer assim, a janela para berrar que muitos grupos usaram? As redes sociais. Então, as redes sociais, elas foram usadas de forma assim, muito pesada, justamente, contra instituições de segurança, e afirmo até que as guardas municipais realmente foram muito massacradas na questão das suas ações em relação à segurança pública. Só que o que eu digo é o seguinte, justificar demais é dar voz ao ignorante, né? Então, o certo seria, e como sempre que existem dois parâmetros. Quando é diretamente ligado a um agente, eu vou até citar depois o porquê que eu estou falando isso, tem que se agir sempre com prudência, né? Ações isoladas podem piorar a situação, mas quando é sobre uma questão ampla, como muitas vezes se fala, por exemplo, em Niterói tivemos o impedimento das pessoas frequentarem as praias em determinados horários. Primeiramente, se fechou a praia por completo, ninguém podia frequentar a praia, né? Já nesse primeiro momento tivemos vários ataques, e um deles, os mais comuns, por exemplo, e aí que eu falo para a gente estudar o perfil daquilo que está sendo dito em rede social, daquelas pessoas que estão escrevendo, e qual o que é mais rotineiro ser escrito, e eu digo que uma das maiores rotinas que foi escrita foi a seguinte: guarda não tem que obedecer a ordem absurda.
Talvez tenha sido uma das frases que mais foram recorrentes em redes sociais, né? Guardas não têm que obedecer ordens absurdas. Mas aí você já observa a ignorância de todos aqueles que, por alguma forma, se sentiram ameaçados, se sentiram mal por conta de não poderem frequentar, e muitas deles até alegaram que tiveram maculado o seu direito de ir e vir, né, o seu direito de liberdade, né, que também digo, né, o direito de liberdade de expressão e o direito de liberdade não é absoluto, né, existem regras para isso, né, então a mesma coisa acontece quando a gente vai questionar também essas pessoas, a gente não pode entrar justamente no mesmo nível dessas pessoas, nós temos que ter cuidado, além de sermos agentes de segurança pública, que cada vez mais nos capacitamos, treinamos, estudamos para isso, para cada vez mais oferecer serviço de qualidade, a gente também tem que entender o perfil da própria sociedade em que a gente vive, né? Isso também ajuda muito. E existe uma outra questão também, por exemplo, que é muito comum do agente de segurança pública ser flagrado, por exemplo, em crime. Pode ocorrer de um agente de segurança pública ser flagrado em crime e... Eu caí. Não, voltou. Caiu, mas levantou. Você é Flamengo, pô. Desculpa aí, gente. O que acontece? Uma das coisas que realmente tem que ser sempre observado, numa situação de crime, um agente de segurança pública esteja sendo flagrado, né, num suposto crime, é claro que na rede social isso vai tomar uma repercussão absurda, né? Um exemplo, foi filmado recebendo propina, foi filmado acharcando um cidadão, e dali em diante aquilo vai para a rede social. O guarda municipal, de forma isolada, de forma deliberada, deveria questionar aqueles que estão massacrando o agente e a instituição? Por mais que seja difícil o que eu vou dizer, eu digo não. Por que não deveria? Porque ali quem tem que se manifestar é a instituição, e digo como guarda municipal a prefeitura, dentro dos seus meios de comunicação, dentro das suas assessorias de imprensa. Por que eu falo isso? Porque se foi cometido uma irregularidade por um agente público, guarda municipal, o certo é que internamente tudo isso seja apurado. Nós não temos que nos meter numa situação em que pode vir a complicar cada vez mais toda a situação. Porque quando nós defendemos o seguinte, não se pode pagar a maioria por causa de um ou dois. Isso é verdade. Mas para que isso possa acontecer, um ou dois não pode se doer por conta de um agente que cometeu uma indisciplina. Então, quando a instituição, com todos os direitos de ampla defesa desse agente, mesmo suspeito, tenha chegado à conclusão de que este agente realmente cometeu o crime, aí sim, mostra-se à população que se corta na carne também. Então, quando você, de forma ampla, institucionalmente, né, por exemplo, algumas instituições, eu não vejo isso muito dentro de guarda municipal, juro que eu não vejo, mas algumas instituições de segurança pública têm porta-voz, algumas têm assessoria de imprensa, né? Isso, algumas guardas, infelizmente, não têm isso diretamente. Isso é interessante para algumas guardas ter. Por que eu digo isso? Mas um profissional que realmente saiba conduzir as questões em relação a informações, né? Porque ele tem que estar realmente sempre antenado com a sociedade, conhecendo todos os perfis de trabalho dos companheiros guardas, para que ele possa sempre, numa situação delicada como essa, que a rede social muitas vezes coloca a instituição, ele saiba colocar junto à imprensa, junto à sociedade, pois é obrigação também da transparência dos atos, isso é obrigação do servidor público, né, das instituições públicas, a transparência, né, Sim. O princípio da transparência, saiba colocar as coisas de forma correta, não para acabar com o burburinho, mas para minimizar, é o que eu costumo dizer, infelizmente, acabar com algo que está sendo destruído, você precisa saber até onde você pode impedir que a destruição ainda aconteça, mas houve uma destruição. Então, o que a gente tenta fazer é com que aquilo minimize.
E outra, depois que ocorrer tudo isso, saber por que se chegou ao ponto daquele agente público cometer ato indisciplinar tão grave. E dali a instituição internamente vai trabalhar com que isso cada vez diminui dentro da instituição. Que agentes, homens ou mulheres, não cometam atos indisciplinares desse jeito. Por quê? Porque isso mancha a própria instituição. Então, é justamente isso que temos que fazer em redes sociais. Eu também já vi casos de xingamentos livres mesmo, né? De guardas, de um guarda xingar o cara que estava falando e o cara que estava falando xingar. Até então, muitos não se identificam como guarda, né? As pessoas entram com a sua imagem de perfil normal, mas é um guarda municipal que está ali. Né? Você percebe pela forma como escreve, com a forma como defende, né? Mas é isso que tal. Aí é que eu digo para alguns companheiros: eu não consigo, Ramos. Já teve colega que falou: Ramos, eu não consigo. Você conversa isso, eu compreendo, mas eu não consigo. Dá raiva e eu tenho que escrever alguma coisa. Eu falei: eu não posso impedir você de escrever. Aí é que tá. Por isso que eu digo que não é uma receita de bolo. Não se pode impedir uma pessoa de escrever quando ela está indignada. Mas eu que sempre coloco é o seguinte: nesse momento, amigo, você não é aquela pessoa comum. Você não é mais uma pessoa comum. Você é um guarda municipal. Você tem que ter prudência, temperança naquilo que você faz. Mesmo quando você lê algo que não te agrada, algo tão ofensivo, tão chulo, né, tão depreciante como que ocorreu. E qual é a ferramenta que a gente usa? A informação. Então, quando a gente pega certas situações como essa, a gente transforma isso em informação. Né? Vou dizer mais uma, por exemplo, que a gente estava até comentando no WhatsApp essa semana, né? De um vereador na cidade do Rio de Janeiro, que para justificar a questão do não uso de armas de fogo pela GM Rio, leva a uma situação completamente estapafúrdia, não tem outro nome para dizer, né? Claro que aqui, num vídeo como esse para o YouTube, a gente tem que pegar um pouco mais leve nas nossas palavras, mas... Né? Então, assim... A questão do camelô, né? Isso aí. Ele pega e simplesmente faz uma relação de arma de fogo, guarda municipal e ambulante. Né? Isso no mínimo, sujo demais. Isso é absurdo. Né? Porque você simplesmente pega 3 situações completamente distintas. Arma de fogo é uma ferramenta que nas forças, na mão de segurança pública, dos agentes de segurança pública, aquela arma ali, ela vai ser empregada de forma técnica. Sim. Ela não está na mão de um vagabundo, de um bandido. Então já começa por aí. A arma de fogo não está sendo dada para uma criança. Então vamos ter mais respeito pelas guardas municipais. Segundo, você tem a própria guarda municipal, que além de arma de fogo, que hoje ela tem direito, né? Ela também usa outras ferramentas e usa de outros mecanismos também para poder diminuir conflitos. Então, ela por si já é treinada e capacitada para isso. E você tem a terceira situação, que é o ambulante. O ambulante hoje, em boa parte do Brasil, e digo o Rio de Janeiro hoje como um grande exemplo, Niterói como um grande exemplo, muitas vezes no seu perfil é socioeconômico. Aquela pessoa está ali porque muitas vezes ela está desempregada. Muitas vezes ela está ali porque ela quer complementar a renda de alguma forma, porque a vida dela pessoal é cheia de problemas, aos quais a gente, pessoalmente, não temos muito como saber até onde atinge tudo aquilo. Então, na verdade, eu tiraria completamente essa questão de camelô, de ambulante, por justamente não faz o menor sentido hoje dentro de uma cidade termos guarda municipal que cada vez mais prova e os municípios hoje utilizam, sim, guardas municipais para complementar a segurança, e temos ainda situações como essa de ambulantes. Isso é uma outra questão. Isso é uma questão que pode envolver assistência social, né, secretarias de assistência sociais, pode também envolver as secretarias de fazenda, né? Então, quer dizer, pode falar, Joyce. Está muito mais para a postura do que para a guarda municipal, né? Justamente. Então, o que acontece? São outras situações que não envolveriam tanto, ao meu ver, a guarda municipal, que seria mais questões administrativas mesmo, das prefeituras de liberar calçadas, né? Então, ficaria muito mais por conta da postura mesmo do que da guarda municipal.
Isso aí. E você vê um vereador, né? Sim, tem a sua responsabilidade enquanto vereador, né? Foi votado de forma democrática, e isso não há o que ser discutido, mas o que deve ser sempre colocado, sempre afirmado, é que para se falar sobre este assunto ao qual ele falou, é preciso mais técnica, é preciso ter um argumento mais técnico. Sim. Não simplesmente pegar, e como eu digo, mais uma vez, pegar e usar a rede social como uma ferramenta de autopromoção. E também para levar as suas convicções ideológicas a patamar em que simplesmente desvirtua totalmente a competência de uma instituição. E, principalmente hoje, desvirtuando a competência da Guarda Municipal. Então, não é assim que funciona. Quando a gente se lida com isso, é claro, e alguns companheiros ou companheiras podem ir até a rede dele e, dali em diante, criar uma série de respostas bastante ruins para ele. Mas o que eu digo é o seguinte: como se lidar com uma situação dessa? O que ele merece é uma contra-resposta técnica. Então, toda vez que nós pegamos situações como essa, de redes sociais, que é muito ruim, sim, para nós humanos que olhamos aquilo, imagina, já teve casos de gente, não citar aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos teve caso de simplesmente termos suicídio por causa de rede social. Sim. Né? De termos pessoas que não aguentaram o extremismo das palavras que eram ditas, das postagens que faziam, e essa pessoa simplesmente ela se abalou psicologicamente ao ponto de, infelizmente, cometer suicídio. Sim. Você vê o nível de poder que as redes sociais têm. Então, você imagine isso em forma corporativa. Né? Você já tem situações que a gente chama culturais. Né? As pessoas criam lendas urbanas em relação a tudo que é da área de segurança pública. E eu posso dizer dentro das guardas municipais, as questões de guardas municipais. Né? Guarda municipal, indústria de multa. Guarda municipal bate em camelô, quer matar camelô. Então você já tem isso já criado dentro de si da sociedade, principalmente em áreas como o Rio de Janeiro, por exemplo, capital, e até mesmo na circunvizinhança, como Niterói, em lugares que tem um ambulante, por exemplo, PUC de Caxias, né? Isso. Então, assim, se você já tem tudo isso, que leva ao cidadão um pensamento errôneo, as redes sociais é o caminho melhor para quem quer realmente denegrir uma instituição. Então, a gente tem que saber fazer o seguinte: olha, rede social não presta? Não, ela presta. Hoje ela é o maior termômetro e a melhor local para que a gente possa desmistificar as questões em relação a guardas municipais. É o melhor caminho que nós temos para desmistificar quando há o desconhecimento sobre guardas municipais. Outra questão, né? O desconhecimento sobre guardas municipais. Joyce, quer falar um pouquinho sobre isso? Então, eu estava aqui pensando, né? Tem diversas situações que aconteceram, né? Essa do vereador é uma, porque ele está em campanha franca, né? Ele está em campanha aguerrido para que não se deixe armar a Guarda do Rio, né? Todo dia, quando eu abro algum grupo de guarda, principalmente daqui do Rio de Janeiro, tá lá um panfletinho do senhor vereador: não a Guarda do Rio, não arma, porque vai ter mais violência e vai matar o camelô, e vai espancar o camelô, porque, né, o Guarda do Rio é espancador de camelô, né? Ele não tem outro serviço, né? O serviço dele é espancar o camelô. Mas tem também a questão daquele, assim, assuntos que ganham mídia, assim, né? E envolvendo a guarda. Aquele procurador, não foi? Que foi caminhar, que não queria colocar a máscara, que desrespeitou. Não, desembargador. Desembargador, isso aí. Esse também foi outra questão, todos, assim, que ganharam muita visibilidade na mídia, né? A respeito de guarda municipal e dessas pessoas aí que na verdade, ele ofendeu o guarda, né? Disse que falou o que quis e o que não quis do guarda. Essa questão também da pandemia que você falou, eu fiz um vídeo agora, essa semana, a respeito disso, e postei num grupo. Aí teve uma pessoa, não sei, não olhei
estava com pressa, não olhei o perfil da pessoa para ver quem é, se é de outra força ou da onde que é. Gente, tá aparecendo aí o link aí, o nome no canal no YouTube. Vocês, por favor, quem estiver assistindo, me siga. Compartilha, né? Indica para um amigo, que aqui sempre vão ter assuntos que a gente fala sobre guarda, mas na verdade eu acredito que sirva para toda a população. Mas aí a questão, a pessoa questionou que esses decretos não, decreto, tipo assim, guarda municipal vai fazer o quê com decreto de prefeito? Quem pode fazer decreto é a União e os estados, guarda. Eu falei assim, nossa, só se na sua cidade realmente aconteceu isso, porque aqui na minha cidade, eu diversas vezes, como falo no vídeo, diversas vezes eu fui fechar em festas, em bares, eu fui à casa de pessoas que estavam dando festa nas casas, porque aqui é uma cidade menor, né? Então pessoas que a gente conhece, e colocar gente para casa sentado em praça, coisa que não podia no decreto que da época que estava vigente, não poderia ficar sentado na praça um grupo, né, de pessoas, não podia ter aglomeração. E aí a pessoa falar que não tem isso, eu falei, é complicado. Se fosse a vontade, quando eu vejo, o sangue da gente realmente sobe, né? Vem até a cabeça, a gente fica cego, a vontade é xingar, mas a gente tem que... Por quê? O que eles usam? Outra coisa que eu ia falar, o vereador mesmo, eu já acredito que ele já faça isso para ver o guarda perder a compostura com ele, para dizer aqui, olha como é que eles são despreparados, não tem preparo nenhum, tá vendo? Se ele não tem preparo para ouvir uma crítica, se eu critico ele tá com a arma na mão, me dá um tiro na cabeça. É justamente para isso. Então, a gente tem que ser mais esperto que essas pessoas. Nós não podemos cair no jogo deles. Nós temos treinamento, nós temos que estar, pelo menos, a mente mais treinada do que a deles. Né, Ramos? Com certeza. É complicado, né? É um assunto gostoso de ser dito, mas é difícil de ser assimilado pelas pessoas, né? É difícil que as pessoas possam compreender. Mas, apesar disso tudo, as pessoas têm que entender, algo tem que ser dito, tem que colocar essas pessoas no lugar delas. Ok. Isso é o sentimento que nós temos humano em relação a isso. Mas eu costumo dizer sempre o seguinte, os mais bem preparados escolhem os momentos certos. Então, toda vez que nós observarmos situações, não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, e não vai ser a última. Como, por exemplo, agora vou citar, como você citou bem, a do desembargador. Veja como a situação ela foi um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. Geralmente, são situações de ação do guarda sob a questão legal de uma ação, né? Ele tem que cumprir determinada questão. E dali em diante gera-se todo um batalhão de postagens em relação àquilo, e muitas vezes depreciativo em relação à ação. De forma negativa. Agora, quando você tem uma situação como a do desembargador, é bastante interessante pelo seguinte, porque ali as pessoas foram empáticas à situação, né? Elas criaram uma empatia, porque justamente elas se viram na situação do próprio guarda municipal, naquele momento, em que uma autoridade, né, agiu, usou da sua autoridade para tentar diminuir uma questão ao qual ele sabia que ele estava errado, mas ele se sentiu constrangido por conta de estar sendo abordado por um guarda municipal. Ou seja, até mesmo para ele, dentro da sua postura de autoridade, ele achou que aquilo não cabia. Já começa pela vaidade da questão. Ali o primeiro princípio é o da vaidade. Ele, como desembargador, se sentiu ofendido pela ação do guarda e dali em diante ele criou todo aquele cenário, né? E o que aconteceu? O preparo do guarda foi excelente. O guarda, em um momento, se excedeu com ele. Não. Pelo contrário, fez valer cumprir a lei. Aliás, fez valer o cumprimento da lei. Uhum. Então, do decreto ali naquele momento, e o decreto determinava aquelas ações, multa, toda a questão que o decreto ali, em relação ao guarda, tivesse que
cumprir. E dali em diante, o que se criou dentro daquele... Qual o cenário criado, né? Que a população viu ali, né? As pessoas se acham maiores do que as outras. Então, você criou esse conceito humano, social, naquele vídeo. Aquele vídeo acabou trazendo à tona uma situação como essa. E pessoas passam isso no dia a dia. Pessoas passam isso na vida delas o tempo todo. Né? Na verdade, a gente está sempre do outro lado da moeda, né? Porque isso. a gente está sempre do lado de lá. Porque, na verdade, isso também é cultural, né? Cultural, até num jogo de futebol, você, se não é seu time que está jogando, você vai torcer sempre para o mais fraco. Então, as pessoas ficaram ali do lado do guarda, porque o guarda era o mais fraco ali, né? Pelo menos foi o que o desembargador tentou mostrar, né? Tipo, o famoso você sabe com quem você está falando, né? Isso, sociólogo Rodrigo da Mata. Quando eu fiz a faculdade, a gente estuda a respeito disso, é cultural, isso. Principalmente no Rio de Janeiro, né? Desde o Império, né? Porque... Isso aí é muito comum. Palavras como essas próprias palavras, desembargador, reitor, isso tudo é da época do Império. Sim. Procurador, isso é da época do Império. Essas palavras ainda. E eles se sentem maiores justamente por ter essa nomenclatura, né, que remete à época do Império, e aí vem o famoso, você sabe com quem você está falando? Né? Isso, e você citou uma coisa muito interessante. Você sabe quem você está falando, inclusive eu já peguei até essa parte do desembargador para falar com alguns companheiros, né, quase que é apenas uma explanação que eu pude fazer, né, para alguns companheiros, e pegar esse exemplo e colocar sempre da seguinte forma. Se a ação ali não for, na verdade, ela não for necessária usar de meios mais pesados, de meios mais de acordo com a própria ação, muitas vezes é visto como pesado, mas o meio é necessário, né? Principalmente quem trabalha em grupo de elite de guarda sabe que muitas vezes, para se chamar um grupo de elite, é porque a ação exige situações mais pesadas, né? Existe uma mão mais pesada, uma técnica mais apurada e muitas vezes não só refinada, mas também que pode aos olhos das pessoas não ser muito convidativas, né? Muito empáticas, né? Ações antipáticas muitas vezes. Então, eu costumo dizer o seguinte: se as ações do guarda, você individualmente vai abordar um cidadão, vai estar à frente de uma pessoa, evite sempre, como guarda municipal, ser maior do que a sua própria abordagem. Né? A sua abordagem, sim, por si já fala da sua autoridade ali naquele momento. Não tem por que você sobrepor aquilo que você já está fazendo. Né? A partir do momento... Escrito, né? Isso aí. A forma como você aborda, a forma como você se dirige, o fato de você já estar ali presente para agir, pode ter certeza que isso já é autoridade. Não tem por que você sobrepor isso. Porque aí sim, você vai estar cometendo o mesmo erro do desembargador. Né? E quando você estiver numa situação em que, bom, eu sou guarda civil municipal, sou guarda municipal, eu estou com a minha funcional, vou apresentar a carteira. Também tenha cuidado da forma como apresenta, né? Apesar de tudo, hoje, culturalmente, as coisas estão mudando mais, né? Mas antigamente, apresentar a carteira de guarda municipal para alguns ignorantes não representava nada. Né? Aos poucos, a própria lei foi determinando isso, e as posturas individuais e coletivas das instituições foram percebendo que guarda municipal é tão autoridade quanto, mas a palavra autoridade não é subjugação. Então, eu costumo dizer para os colegas sempre o seguinte: é nessas horas que a gente minimiza questões de redes sociais, por exemplo. Já teve situações em que eu vi de várias guardas do Rio de Janeiro, de vários locais, por exemplo, em que o guarda, na abordagem, tinha gente filmando. Né? Você via a provocação clara daquele que estava sendo abordado. Por N situações, poderia estar embriagado, fora de controle, então ali naquele momento ele quis agredir o guarda de alguma forma, verbalmente, ou às vezes partia até para as vias de fato de questão física. Aí é um outro tipo de abordagem. O seu direito de se defender, ele se torna cada vez mais legítimo, né, conforme as ações vão progredindo. Então, a mesma coisa que aconteceu em relação a esse companheiro. Quando esse abordado, né, percebeu que ele não estava tendo o intento dele sendo feito feliz,
ele percebeu que o guarda não iria cair na dele, mas também não ia abortar a questão ali em si, pois ali estava se cometendo uma infração. Então, ali tudo foi devidamente feito, mas mesmo assim, mesmo diante do autocontrole e do profissionalismo daquele GCM, mesmo filmado e mesmo sendo levado às redes sociais, há quem aproveite a cena para criar algum tipo de problema em relação ao guarda, só pelo fato dele estar ali, né? E dali deprecia, faz todo um trabalho contra o guarda municipal ali em rede social. E ali é o que a gente percebe, que tem pessoas ali que elas querem criar um tumulto. Esse é o diferencial que eu falo, né? Porque uma coisa é você ver o guarda cometendo uma infração, outra coisa é você ver o guarda preparado, mesmo diante de uma tomada de decisão, uma situação muito complexa como essa, por exemplo, e o guarda sabendo sair dessa situação. Então é muito mais simples, quando a gente observa tudo isso, pega todas essas informações e transforma essas postagens negativas e transforma elas em informação. É muito mais inteligente. Dali tudo, transforma tudo e coloca informação. Né? Porque, como você falou, o Brasil é cultural. Né? Nós temos hoje, no imaginário brasileiro, que guarda municipal é a rabeta da segurança pública. Eu, sinceramente, eu nunca me senti rabeta de nada. Como é que o rapaz falou mesmo? É o filho adotivo. Mas o filho adotivo também tem direito, né? Não, eu não sou filho adotivo. Eu nasci da mesma mãe, Constituição Brasileira, então eu não sou filho adotivo, não. Eu acho que ele quis falar, talvez, que a gente era os filhos bastardos. É isso, pode ser. Não tem, né? Mas eu nasci da minha mãe. Tem direito igual, não é indiferente se é filho legítimo, de sangue, né? Porque a partir do momento que você é adotado... porque assim, eu nasci da mesma mãe, né? A Constituição Brasileira é a mãe dos guardas municipais, assim como das outras forças de segurança pública. E os pais foram os constituintes, que promulgaram a Constituição Federal em 88. Então, se o constituinte teve a sabedoria de colocar guardas municipais no artigo 144, eu não me sinto rabeta de nada. O que muitas vezes acontece é o seguinte, as pessoas elas confundem pelo fato de termos competências distintas, né? Temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né? As polícias estaduais, no caso a Polícia Civil e Polícia Militar, e as guardas municipais. Mas nessa ordem, as pessoas criam tipo uma escadinha. Não, é competência, gente. Então, uma das coisas que eu costumo dizer é justamente isso. Um exemplo clássico, a Polícia Federal não pode fazer apreensão de mercadorias em rua, por exemplo. A não ser que seja uma questão federal de contrabando, a não ser que seja caracterizado uma questão de contrabando, que aí sim é competência federal. Né? Por exemplo, a Polícia Federal não pode usar os seus agentes, por exemplo, para fazer cumprir decretos municipais. Isso é competência da guarda. Sim. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Então, é justamente isso que diferencia, né, as competências. Então o guarda municipal não pode fazer patrulhamento extensivo. Outra questão também que já foi abordada em rede social. Eu falei assim, olha, uma das coisas tão estapafúrdias é pensar dessa forma. Primeiro, é impossível você trabalhar com guardas municipais em patrulha num município se não houver similaridade, muitas vezes, na ação. E a similaridade vai ser o quê? Igual a que o próprio policial faz. Se eu tiver que abordar alguém, eu vou abordar. Se eu tiver que deter e levar a autoridade policial, vou fazê-lo. Assim como o PM faz. Sim. Mas existem ações mais complexas que o guarda não vai fazer. Por exemplo, existem comunidades, entrar isso eu digo Rio de Janeiro, lugares mais perigosos. Há-se também um pensamento, assalto a banco com reféns. Acredito que o guarda pode fazer todo o preparo de isolamento de local, e isso pode ter competência assim da Polícia Militar. A liberação do sequestrado, da vítima, obviamente. Isso aí não é competência do guarda, né? Não. Então, quer dizer, as pessoas confundem as coisas. Mas numa situação de patrulhamento, é inevitável ter a similaridade. Não é uma questão, o guarda vai fazer patrulhamento ostensivo. Não, o guarda também pode ser ostensivo. Sim. As pessoas têm que saber diferenciar. Então, eu vejo muitas questões em redes sociais que podem ser bem melhores trabalhadas quando se informa melhor as coisas, né? Você pega questionamentos como esse e coloca. Muitas vezes, até mesmo
técnicos do direito costumam levar as coisas para este nível, né? Mas, é claro, por interpretação do direito, né? Não por afirmação daquilo que eles realmente estão dizendo. Eles não podem afirmar isso, né? Muitos dos questionamentos do direito que eu vi muitos técnicos falarem, caiu tudo por terra pelo STF. Ou seja, um deles é justamente o porte de arma de fogo dos guardas municipais. Eu vi muito técnico do direito questionando e hoje não pode mais falar nada. Não pode mais falar nada. Não pode, porque o próprio Supremo hoje simplesmente pacificou essa questão. Ponto final. Que não fazia sentido nenhum realmente, né, o Ramos? Porque, olha bem, aonde que você pode dizer, tipo assim, nós vivemos no mesmo país, temos os mesmos direitos, aí o que diz que uma cidade, só porque ela tem mais de 50 mil habitantes, então a cidade onde tem mais, eu não vejo nem pela questão, já vi uma abordagem, dizer pela questão da violência. A cidade que tem mais de 50 mil habitantes é mais violenta. Mas eu não vejo nem como isso. Eu vejo como defesa do cidadão. Como é que eu vou dizer que uma cidade onde o cidadão paga o mesmo imposto que o outro da cidade maior paga, ele tem os mesmos direitos? Por que o guarda que está na cidade dele não tem direito de usar arma, não tem direito de defendê-lo, né, com a arma? Eu acho isso daí assim, uma coisa que não tinha... fere totalmente a isonomia da Constituição, essa questão aí de número de... Né? Os municípios podem ter diferenças em relação à arrecadação por conta do tamanho populacional e o que esses municípios têm em relação à arrecadação de tributos. Sim, as diferenças econômicas de cada município se faz muitas vezes realmente por esses questionamentos. Mas não se pode haver distinção de municípios, não existe. Município é município, né? Eu posso ter um município como o Rio de Janeiro, Niterói com 500 mil habitantes, né? O Rio de Janeiro com 6 milhões e alguma coisa, e temos municípios com 30 mil habitantes. É município. Municípios em São Paulo com 15 mil habitantes, 18 mil habitantes, 11 mil, 13, eu acho, né? Olambra, eu acho que tem 13 mil habitantes. Os guardas municipais de lá nunca foram desarmados, ou pelo menos estão armados há muito tempo. Não faz sentido, gente. Isso é inteligência. Se nós queremos trabalhar em rede social, pode ser dito muito bem isso. Isso é uma questão de inteligência social. Os municípios precisam trabalhar políticas públicas sociais, isso é inegável. Uma das coisas que devem ser ditas sempre. Vai se discutir a segurança pública e tem que ter a guarda municipal, tem que estar ali também na cabeça discutindo isso daí. Porque, na verdade, a segurança pública municipal, principalmente nas cidades menores, o guarda sabe muito mais do que o PM. Porque você tem toda uma questão cultural, folclórica, o guarda sabe a questão da sociedade, do município, né? Sabe as características daquele município ali. É isso aí. Então quando você toca essa questão em relação a guardas municipais e município, uma das coisas mais importantes também a serem ditas é que guarda municipal não veio para substituir segurança, não veio para substituir forças de segurança e nem tampouco políticas públicas. Guardas veio para complementar sempre e a todo momento. Eu faço um desafio a todos eles que costumam dizer que o Brasil precisa não de armas de fogo, precisa de educação, saúde e saneamento básico. Lógico, qualquer lugar do mundo precisa disso. Não está me dizendo absolutamente nada. Nisso daí não há nenhum ensinamento diferenciado. Isso é a lógica de qualquer país. Tá? Mas sobre a ótica hoje do crime, da violência hoje urbana, para que tudo isso dê um resultado satisfatório, se investir maciçamente agora, nesse momento, Joyce, se a gente pegar agora o relógio e fizer agora o que nunca fizeram em toda a vida, realmente um projeto educacional realmente que merece, que esse país merece, um projeto realmente de saneamento básico para tirar as comunidades, as favelas de situações precárias, né, esquecidas, e também fazer com que a saúde pública realmente funcione de forma digna, eu dou aí pelo menos, no mínimo, uns 50, 60 anos ainda para isso ter resultado. Não adianta, sabe? É muita falácia.
não resolve fácil, não. Né? E enquanto isso, as pessoas vão morrendo, é isso. Né? Enquanto isso, o guarda municipal, que pode estar ali ao lado, ele não pode agir, porque não pode andar armado. Né? Aí eu vejo um cidadão, infelizmente, ter o seu bem subtraído e, de repente, perder a sua vida. Né? E a é assim que funciona? Que eu penso é que quando o Estatuto de Desarmamento ele veio do plebiscito, né? E no plebiscito foi votado de que a população não queria que houvesse o desarmamento. E ele, eu acho que foi o Lula, né? Que fez na época, que ele fez o troço lá desarmando a população, mas a população não queria estar desarmada. Então, para que fizeram o plebiscito? Né? Da mesma forma que o prefeito aí de Niterói fez plebiscito, que isso daí não era nem para ser pensado de fazer, porque ou você faz ou você não faz. Agora, para você também chamar um plebiscito, aí a pessoa vai sair de casa, todo mundo, me lembro daquele dia, fui igual uma idiota votei pelo não desarmamento, aí, no dia que o estatuto ganha, no caso, e dá como perdido, adianta o quê? A questão da consulta popular, né, que ocorreu em Niterói, você falou de uma forma bastante interessante. A consulta popular, uma boa lembrança isso, promovida, né, pelo prefeito que esteve à frente de Niterói 8 anos, né, de 2013 até 2019, né, ele tem uma situação bastante interessante nisso, porque... Aliás, de 2020, né? 2013 até 2020. Existe uma situação bastante interessante nisso tudo, é que ocorreu, na verdade, uma massificação muito grande dentro das redes sociais, uma desinformação seguida uma das outras nas redes sociais muito intensa, muito grande. Nós tivemos um trabalho, eu e alguns colegas, eu participei de palestras, participei de reuniões, né, em vários locais, para levar ao conhecimento daqueles, né, da opinião pública, daqueles representantes da sociedade organizada, sobre o armamento da Guarda Municipal, né, representantes, por exemplo, de comércio, né, representantes das áreas religiosas. Então, assim, eu pude passar um pouco do porquê armar a guarda e quais seriam as condições dos guardas municipais armados e o seu serviço em si. Mas, infelizmente, as redes sociais elas trabalharam de uma forma muito pesada contra nós e sabemos quem foi que trabalhou, né, dentro de um perfil ideológico nessa questão. E, infelizmente, a rede social foi uma situação que, né, realmente nos ajudou muito, nos atrapalhou muito. Mas não atrapalhou, não, nos ensinou. Né? E uma das coisas que eu costumo também dizer é o seguinte, veja, existe diferença em redes sociais, Ramos, aquelas mais acessadas existem. E eu vou dizer uma que é bastante acessada, que inegavelmente é o Facebook. E por que o Facebook é acessado? Vem uma dica, hein? Isso aqui é uma dica para todo mundo. O Facebook é uma das mais acessadas pelo fato de... Temos que pensar o seguinte, um celular mais modesto, a rede de dados que as pessoas usam na rua, né? E o acesso é mais fácil. Então, tudo isso é muito mais conveniente para quem acessa uma rede social. Uma rede social hoje, de uma certa forma, para aqueles usuários que não são streaming, né? Aqueles que usam de forma mais pesada, mas aqueles que usam para interagir entre amigos, sem muita questão mais pesada, elas vão usar o Facebook. Porque o Facebook ele usa menos dados. Hoje, muitas operadoras fazem até, usando o aplicativo do Facebook ser gratuito, ou seja, não gasta dados. Então, imagina o alcance que isso causa. Então, o Facebook hoje é uma ferramenta de grande alcance. Né? E já o YouTube, ela é uma ferramenta que ela é mais explicativa, tem vídeos, ela é menos interativa do que o YouTube, mas ela é mais abrangente, porque você pode passar situações mais visuais, você pode ser mais diretamente visual em tudo isso. Né? Eu, particularmente, de Facebook e YouTube, sou bem sincero mesmo, eu gosto muito de YouTube. Né? Eu sou um apaixonado por YouTube. Né? Porque o YouTube também é uma ferramenta que, por exemplo, informações você pode pegar no YouTube.
em determinadas situações, não assiste nem mais televisão, você vê o YouTube. É né? verdade. Então, quer dizer, é aí que entra a questão da rede social. Eu me simpatizo com rede social tal, outro simpatiza, você, Joyce, simpatiza. Veja o alcance que isso tem no dia a dia da pessoa, do cidadão. Rede social hoje é importante demais, não despreze a rede social, ninguém. Mas tenham cuidado com a questão das redes sociais em relação àquilo que é dito para nós, profissionais de guardas municipais. Foi o que você falou também a respeito de que na televisão a gente era só um agente passivo, né? E na rede social hoje a gente é um sujeito ativo, né? A gente comentar. Assim, outro dia desse eu estava conversando com uma amiga da época da escola, e na época, né, gente, na juventude, tudo, eu gostava muito da Madonna. Aí essa menina, depois de muitos anos, a gente se encontrou, né, nas redes sociais. Aí a gente conversando, essa amiga minha, ela me perguntou, e aí, você liga? Eu falei, aquela fase já passou hoje em dia. Mas aí eu estava pensando, ainda falei com ela, como é que antigamente a gente, tipo, quando era mais novos, tinha esse negócio de pôster, né? Era o acesso que a gente tinha, às vezes, num Fantástico, estreava um videoclipe daquele artista, você ficava lá esperando, e depois veio a era de comunidade no Orkut, né? E você acompanhava por ali. E foi quando a gente começou a ter mais... ficar mais próximo do artista, porque hoje em dia é óbvio que ele quase não te responde, mas você participa da vida do artista, você vê se o artista teve filho, a criança está ninando a criança, coisa que a gente nunca nem pensava, nem sonhava em acontecer uma coisa dessa. Olha como é que o mundo mudou, né? Como é que está tudo muito... verdade. Né? Joyce, você quer... Tá me dando uma hora aqui já. Menino, peraí, só um instantinho, deixa eu botar minha coisa para carregar aqui, senão eu não consigo nem dar tchau. Pronto. Eu esqueci de deixar ele ligado direto, só estou vendo ele apagando aqui. Então, eu acredito que isso daí foi uma conversa bem legal, né? Que a gente... Espero que a gente possa ter ajudado algumas pessoas. É óbvio que o sangue frio requer muita paciência, muita experiência, muita oração, muito mantra, né? Que a gente tem na nossa vida, para a gente ver cada barbaridade que a gente vê na internet. Mas a gente pensa assim, pede, na verdade, né? Que as pessoas, pelo menos, pensem para responder, porque às vezes... E outra, a gente nem chegou a abordar esse assunto, mas às vezes uma palavra maldita que você coloca na internet ainda gera um processo, geram, né, outras coisas que depois vão ter consequências maiores na sua vida. Então, a gente pede, é o que eu falei aqui, a gente é treinado, a gente tem que lidar com esse tipo de situação, a gente, até para provar mesmo que nós temos condições, né, já que tantos guardas querem muito, a gente também quer, óbvio, a arma de fogo, mas isso daí, gente, é uma prova de fogo que a gente passa todos os dias para provar que a gente tem condição de usar. A gente tem que ter discernimento também na hora das redes sociais, né, de saber que nós somos... espelho hoje da sociedade, a gente está a todo momento, hoje todo mundo tem um celular, todo mundo, se a gente estiver levantando um senhorzinho que caiu na rua, talvez ninguém tire uma foto, agora vai você colocar deixar o outro tropeçar e você não levantar para você ver o que acontece. Não vou nem falar para colocar o pé na frente para cair, não, né? Só deixa... E você não, por algum motivo, se você tiver com a mão cheia de coisa, você não puder ajudar, tem um ali para filmar e colocar na rede social. Olha o guarda aqui, ó. Como é que ele não ajuda? O guarda isso, o guarda aquilo. Então, a gente veio trazer esse assunto hoje para poder as pessoas pensarem, pelo menos vamos refletir na hora, né? Que isso tudo pode voltar contra a gente mesmo. Então, vamos refletir nessa... Quando a gente for postar, for responder, né? Procurar, é o que o Ramos falou, vamos passar a informação, não vamos tentar agredir as pessoas, porque isso daí também não vai levar a gente a nada, né?
Agora você, Raul, quais são as suas considerações aí finais, visto que a gente já falou bastante? Eu falei bastante hoje também. Eu particularmente fico feliz de estar abordando esse tema, gosto de abordar esse tema, né? É um dos temas que gosto de trabalhar muito. É importante que a gente tenha consciência em todos os nossos atos. E hoje, praticamente, é um caminho sem volta. A internet hoje vai dominar praticamente o mundo, vai dominar as questões hoje, até mesmo de decisões sociais, tá? E nós, como agentes de segurança pública, precisamos estar preparados para essas mudanças. Precisamos estar preparados para essas questões em que as mudanças sociais possam também nos fazer compreender o que o cidadão precisa, o que a sociedade precisa de nós. Nós não trabalhamos para nos autoexistirmos, né? Nós trabalhamos em função da sociedade. Então, cada vez mais que a gente aprende, e as redes sociais é uma ferramenta interessante para que a gente possa compreender quais são as necessidades de uma sociedade realmente necessitada, né, carente de segurança, que queira paz e ordem, pode ter certeza que as guardas municipais, quando estudam essas questões, elas têm muito a avançar. Joyce, eu quero agradecer demais, tá? Quero agradecer a todos aí que estiveram. Eu é que agradeço, e eu já quero deixar aqui o convite, porque a gente conversa tanto pelo WhatsApp, que eu acho que dava para a gente fazer vários outros vídeos desse. Opa, estamos juntos. A gente pode marcar e fazer outro, porque do jeito que a gente conversa, tem assunto pro resto do ano. A gente está pensando a respeito de guardas, né? E os assuntos vão surgindo, vão aparecendo, né, ao longo da semana da gente, do mês da gente, né? Sempre a gente vivendo essa vida de guarda municipal, eu acredito que a gente tenha muito assunto. E eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui bater esse papo comigo, com a gente, né? Com todo mundo que vai nos assistir depois, se Deus quiser, está assistindo já, né? No caso. E eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Joyce. Tá bom. Então, beijo.